Eu sei que muita gente vai me julgar, e com razão, mas eu não vim aqui tentar convencer ninguém de nada. Só quero colocar pra fora o que aconteceu comigo, porque isso tá me corroendo por dentro. Tem dias que eu não consigo dormir, e toda vez que eu olho pro meu filho, o peso da culpa me quebra em pedaços por dentro. Eu sou casado há 11 anos com a Carla. A gente se conheceu ainda na faculdade, fizemos administração juntos. Desde o começo, ela sempre foi o meu ponto de equilíbrio, sabe? Eu era impulsivo, um pouco egoísta até, e ela sempre com aquele jeito calmo, firme, que me botava no eixo. A Carla nunca foi de muitos amigos, mas era daquelas pessoas leais até o fim. Quando a gente casou, não foi aquela festa gigante. Foi simples, só com quem realmente importava. 2 anos depois nasceu o Gustavo, nosso menino, e eu juro por tudo, quando eu vi aquele bebê nos meus braços eu pensei, eu tenho tudo, eu sou um homem de sorte. Só que a gente nunca sabe quando vai começar a se perder, né? Não acontece de uma vez. Vai vindo em silêncio, vai se infiltrando nos hábitos, na rotina, e quando você vê, você já não reconhece mais quem você se tornou. A Carla voltou a trabalhar quando do Gustavo fez 6 anos, e com isso a gente decidiu colocá-lo numa escola particular da região. Era uma escola muito boa, e lá conhecemos a tal da Luciana, a professora do 2º ano. A Luciana era diferente, daquelas mulheres que chegam no ambiente e tudo ao redor parece parar. Não era só beleza, era o jeito de falar, o tom de voz, o olhar que parecia te atravessar. No começo, eu nem dava trela, mas ela parecia me observar mais do que o normal. E aí começaram os pequenos flertes. Um sorriso a mais, um toque no braço quando eu assinava algo, comentários meio atravessados, até que um dia, depois de uma reunião, ela me disse: "Você devia sorrir mais. Tem um sorriso bonito, sabia?" E eu, idiota, deixei isso me afetar. A verdade é que eu tava me sentindo apagado em casa. A Carla vivia cansada, sempre preocupada com contas, prazos, e o Gustavo, a gente quase não se tocava mais. E quando tocava, parecia automático, como se fosse por obrigação. Mas eu sabia que aquilo era fase, só que eu escolhi ignorar isso e me agarrar ao que me fazia me sentir vivo, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Teve um dia que a Carla não pôde ir buscar o Gustavo na escola e eu fui. A Luciana me chamou para entrar e disse que queria conversar sobre o desempenho dele, só que o assunto durou menos de 5 minutos. O resto foi silêncio e tensão no ar. "Você sabe que eu penso em você, mais do que deveria." Ela disse. Eu me calei, mas não recuei. Isso é errado, Luciana. "Errado é viver infeliz." Aquela frase ficou batendo na minha cabeça, como uma martelada silenciosa. Na semana seguinte, a gente já estava se encontrando às escondidas. Primeiro num motel distante, depois em horários alternados, em dias de reunião pedagógica. O pior? Eu comecei a mentir descaradamente para Carla. Inventava viagens a trabalho, reuniões fictícias, até doenças do meu pai. E cada mentira que eu contava me deixava mais frio. Eu me tornei outra pessoa, e nem percebi. O Gustavo começou a ficar mais calado. Ele não queria mais ir para a escola. Um dia ele me disse: "Paz, a tia Luciana me olha estranho quando você chega." Foi como um soco no estômago. A criança estava vendo o que eu, adulto, tentava esconder, mas eu não parei. A Luciana começou a ficar mais possessiva. Dizia que eu tinha que tomar uma decisão, que ela não aguentava mais ser a outra. Começou a insinuar que poderia contar tudo para Carla. Me mandava mensagens fora de hora. E mesmo assim, eu continuava cedendo. Até que um dia a Carla achou uma mensagem. Eu tinha deixado o celular no carro e fui com o Gustavo na farmácia. Quando voltei, ela estava sentada, pálida, com o celular na mão. A tela mostrava uma conversa minha com a Luciana, cheia de frases que nem eu acreditava mais. "Quanto tempo isso dura?" Ela perguntou. Carla, eu posso explicar. "Você transou com a professora do nosso filho, né?" Eu não consegui responder. Eu chorei. Chorei como criança. Mas não por arrependimento naquele momento. Era desespero. Medo de perder tudo. A Carla não gritou. Não bateu. Não fez escândalo. Isso foi o que mais me destruiu. Ela simplesmente levantou do sofá, me olhou nos olhos com uma frieza que eu nunca tinha visto e disse: "Eu vou dormir na casa da minha mãe hoje. Amanhã você vai embora. Não quero mais te ver aqui." E foi isso. Ela pegou uma mochila com algumas roupas, chamou o Gustavo e saiu. Sem escândalo, sem drama, só dor. Uma dor silenciosa que me cortou por dentro como navalha. Eu fiquei ali parado, feito um idiota, me sentindo o pior ser humano da face da terra. A Luciana, por outro lado, achou que agora seria a nossa vez. Começou a mandar mensagens animadas, dizendo que finalmente poderíamos viver esse amor sem culpa. "Agora é só a gente, amor.
Eu te prometo que vai valer a pena. Mas eu já não sentia mais nada. O encanto tinha acabado. Na verdade, eu comecei a sentir nojo de mim, nojo dela e ódio do que eu tinha feito com minha família. Tentei correr atrás da Carla, liguei, mandei mensagens, flores, cartas. Fui até a casa da mãe dela, implorei na frente da sogra, chorei. O Gustavo me olhava como se eu fosse um estranho. A criança doce e alegre que eu conhecia parecia ter sumido. Por que você magoou a mamãe, pai? Eu não soube responder. O silêncio me matava por dentro. A Carla não me ofendia. Ela só dizia com a mesma calma de sempre: Você destruiu a nossa casa por causa de prazer. Eu não consigo mais confiar em você. Comecei a perder o foco no trabalho. Fui advertido 2 vezes por faltas e baixa produtividade. Dormia mal, comia mal, vivia feito um zumbi. A Luciana aparecia de vez em quando, dizendo que queria cuidar de mim. Mas eu só conseguia olhar para ela com repulsa. Até que um dia, eu fui até a escola para ver o Gustavo numa apresentação. A Carla permitiu, desde que eu ficasse longe dela. Quando cheguei lá, vi a Luciana sorrindo e rindo com outro pai de aluno. Aquela risadinha, aquele olhar, aquele mesmo jeito que ela usou comigo. E foi ali que caiu a ficha. Ela fazia aquilo com todo mundo. Eu fui só mais um. Eu me senti usado, ridículo, tolo. Mas merecia, porque fui eu que abri a porta para esse caos. Saí dali correndo. Chorei dentro do carro como não chorava desde que meu pai morreu. Era uma mistura de raiva de mim, de vergonha e arrependimento. Algumas semanas depois, recebi os papéis do divórcio. A Carla não queria pensão, não queria brigar por nada. Só pediu guarda total do Gustavo. Disse que me deixaria visitá-lo aos fins de semana, mas que qualquer aproximação da Luciana invalidaria esse direito. E eu assinei. Assinei porque eu não tinha mais moral para lutar por nada. Tentei seguir a vida, mudei de bairro, me afastei de tudo que me lembrava da Carla, fiquei mais sozinho do que nunca. Tentei frequentar uma igreja, um grupo de apoio, até terapia fiz. Mas não tem cura para essa culpa, ela só muda de lugar com o tempo. Teve um dia que eu fui buscar o Gustavo no fim de semana e ele soltou uma frase que me destruiu de novo. Você é meu pai, mas eu não gosto de você. Aquilo doeu mais do que tudo. Eu estraguei a imagem que meu filho tinha de mim, rasguei a confiança de uma mulher que me amava. E por quê? Por vaidade, por carência, por ego. A Luciana sumiu, saiu da escola. Dizem que foi para outro estado. Não que eu me importe. O que ela fez comigo não se compara com o que eu fiz com minha família. Passaram-se 2 anos. 2 longos anos tentando colar os cacos do que sobrou da minha vida. Comecei a trabalhar como autônomo com pequenos serviços de manutenção em empresas. Consegui alugar um apartamento simples, comecei a viver com menos, mas mesmo com menos eu ainda me sentia pesado demais por dentro. As visitas com o Gustavo começaram a ficar mais espaçadas. Ele não queria vir. Dizia que se sentia estranho comigo, que não se sentia à vontade, e eu não insistia. Respeitava o tempo dele, mas cada recusa era como um prego a mais no meu caixão emocional. Eu não tinha mais vontade de sair, de conhecer pessoas, de sorrir. Fiquei introspectivo. Às vezes, passava o sábado inteiro sentado na varanda olhando o céu mudar de cor. Até que um dia, um amigo me ligou. Cara, tu viu a postagem da Carla? Eu não tinha. A gente ainda era amigo nas redes, mas ela quase nunca postava nada. Fui ver. Era uma foto dela com o Gustavo em um piquenique. Os 2 sorrindo. Atrás deles, um homem de barba sorrindo também. Um daqueles sorrisos tranquilos. O tipo de cara que exala paz. Na legenda ela escreveu: depois da tempestade sempre vem o recomeço. Aquela frase me rasgou por dentro. Porque apesar de doer, eu sabia que ela merecia recomeçar, que ela merecia sorrir de novo. Mas meu ego, ele me consumia, porque eu sabia que agora meu lugar tinha sido ocupado. E com razão. Alguns meses depois, fui convidado para o aniversário de 10 anos do Gustavo. A Carla permitiu que eu fosse com uma condição. Você não vai trazer ninguém. Não quero a presença de ex-alunas, ex-colegas, ex-professoras ou qualquer fantasma do passado. Esse dia é do nosso filho. E eu aceitei. Cheguei na festa com um presente simples, nervoso, como se estivesse entrando num tribunal. Quando vi o Gustavo, ele veio até mim com um sorriso tímido. Me deu um abraço, mas não demorou. Obrigado por vir. A Carla estava radiante. Usava um vestido amarelo e parecia mais leve. Conversava com todos, ria alto, e ao lado dela, o homem da foto, o tal novo namorado. Ele veio até mim e estendeu a mão com firmeza. Você deve ser o pai do Gustavo. Muito prazer, sou o Marcos.
E naquele momento eu vi tudo o que perdi. Vi um homem tratando meu filho com carinho, ajudando a organizar a festa, elogiando o desenho que ele tinha feito no bolo. E o pior de tudo, o Gustavo sorria de verdade pra ele. Sorria com aquele brilho que ele não tinha comigo há anos. Fui embora da festa mais cedo, disse que estava com dor de cabeça. Mas a dor era outra. Era um misto de vazio, culpa e inveja. Não da Carla, mas do homem que eu deveria ter continuado sendo, do pai que o Gustavo precisava, do marido que ela merecia. Voltei para casa e chorei a noite inteira, como um menino perdido, e escrevi esse relato, porque às vezes a gente precisa confessar publicamente para ver se alivia o peso da alma. Voltei aqui depois de um tempo, porque sinceramente tem dias que eu só existo, não vivo mais. A última vez que vi meu filho foi há quase 6 meses. Ele me mandou uma mensagem dizendo que não queria mais vir me visitar. Disse que tinha muita coisa na cabeça, escola, projetos. Mas eu senti nas entrelinhas que era só um jeito educado de dizer: pai, eu cansei. Desde então nunca mais o vi pessoalmente. Às vezes mando mensagens. Às vezes ele responde com um tudo bem ou ok. Mas o laço que existia entre a gente parece que foi dissolvido em silêncio. Eu destruí isso. E a cada manhã que acordo sem ouvir a voz dele, sinto como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. A Carla se casou. Vi pelas redes sociais. Ela parecia linda de noiva. O Gustavo estava do lado dela no altar, sorrindo, feliz. E eu, sentado no sofá, vendo tudo pela tela do celular, sem convite, sem espaço, sem lugar naquela nova fase da vida deles. Tive uma crise de ansiedade 2 dias depois do casamento. Fui parar no hospital. Estava sozinho. Um enfermeiro me perguntou se queria que ele ligasse para alguém. E eu só consegui responder: não tem ninguém. A Luciana sumiu. Literalmente. Depois que percebeu que eu não ia assumir nada com ela, começou a me evitar, depois bloqueou tudo. Descobri por uma colega de trabalho dela que ela já tinha se envolvido com outros pais de alunos antes. Eu fui só mais um na lista. Só mais um idiota. Hoje vivo num apartamento pequeno, trabalho o suficiente para pagar minhas contas, não bebo, não fumo, mas também não sorrio mais. Não tenho amigos, não tenho família por perto, não tenho amor. Passei a frequentar um grupo de homens arrependidos. É um lugar onde a gente se reúne para conversar sobre erros que não tem mais como consertar. Lá, escuto histórias piores que a minha, mas nenhuma me dói tanto quanto a minha própria. Eu queria ter feito diferente. Queria ter valorizado a Carla quando ela se arrastava cansada para casa depois do trabalho. Queria ter dito ao Gustavo todos os dias o quanto ele era especial. Queria ter bloqueado aquela primeira mensagem da Luciana, mas não fiz. E agora tudo o que me resta são lembranças, arrependimentos e o silêncio. Se alguém que está lendo isso agora estiver pensando em seguir o mesmo caminho que eu segui, deixa eu te dizer uma coisa. O prazer passageiro nunca vai valer o preço da destruição permanente. Você pode até achar que ninguém vai descobrir, que você vai dar conta, que está só se sentindo vivo de novo. Mas isso é ilusão. Você está cavando a própria cova emocional com um sorriso no rosto. E um dia vai acordar sozinho, ouvindo as risadas da sua ex-família vindo de outra casa, com outro homem, outro mundo, e você fora dele. Não desejo para ninguém o vazio que sinto hoje. Se você ainda tem uma família, valorize, proteja. Cuide, não destrua o que você mesmo construiu, porque nem todo erro tem volta. E o meu não teve.